Como é que é? Ah, fecha. Podemos, então? Por que vocês ficam todos lá desse lado daí? Não sei, tá bom? Tudo bem, eu vou aqui ficar falando com a Cláudia aí. Bom, então vamos lá. A intenção hoje, então, é conversar um pouquinho sobre oxigenoterapia no paciente crítico. Eu acho que não vale a gente ficar discutindo indicação, nada dessas coisas, porque eu acho que não é o objetivo do momento. Eu vou trazer as questões mais práticas de como que a gente pode instalar a oxigenoterapia, até onde a gente vai e por aí vai, e principalmente eu vou focar no sistema de alto fluxo, que eu acho que das formas de oxigenoterapia é o que a gente tem mais dúvidas sobre como montar esses sistemas, tá bom? Bom, só lembrando que a oxigenoterapia, então, a gente usa numa situação de insuficiência respiratória, seja ela hipoxêmica ou ventilatória, mas que a hipoxêmica é onde a gente tem maiores indicações. A definição do que é hipoxemia, ela é bastante controversa, não tem um consenso sobre o que é hipoxemia. Esse guideline que aqui está como 2008, mas tem uma atualização agora de 2017, ele considera hipoxemia como aquela situação onde a PO2 é menor do que 60 milímetros de mercúrio, com uma saturação menor do que 90, e é nessa situação que a gente vai utilizar esses sistemas de oxigenoterapia. Eu vou fazer isso numa crescente, ou seja, aqueles sistemas com menor FiO2 para o de maior FiO2. Então, o sistema que a gente utiliza, que é para os pacientes menos hipoxêmicos, que vai oferecer uma FiO2 menor, é o catéter nasal de oxigênio. Só lembrando que catéter nasal de oxigênio, a gente pode utilizar esses sistemas de via única ou os catéteres do tipo óculos. Os catéteres do tipo óculos são os mais confortáveis para o paciente. Esses catéteres de via única a gente utilizava numa situação quando a gente não tinha o tipo óculos e também numa situação para realização de exames. Então, por exemplo, broncoscopia para um paciente hipoxêmico, esse é o sistema mais indicado porque tem menor perda de oxigênio para o ambiente. Então, basicamente, isso aqui a gente vai usar nessas situações. Catéter nasal de oxigênio, a gente vai o fluxo máximo que a gente pode utilizar é até 4 litros por minuto. Então, se eu tiver com um paciente com uma saturação menor do que 90% e com até 4 litros por minuto, eu conseguir fazer essa saturação chegar até 90%, é esse sistema que eu vou conseguir utilizar. Daí a pergunta é, vocês já ouviram falar naquela conta para calcular FiO2 no catéter, certo? Funciona? Não funciona. Por que não funciona? Então, como eu tenho uma variação de volume minuto, mas também uma variação de fluxo máximo que o paciente realiza durante a inspiração, eu tenho uma maior ou menor diluição do oxigênio com o ar ambiente, então esse cálculo de FiO2, ela não é confiável. Esse é um estudo antigo, não é um estudo clínico, é um estudo de bancada que foi publicado em 1992, que mostra exatamente o que vai acontecer com a FiO2 à medida em que o fluxo de oxigênio vai aumentando, mas também o pico de fluxo do paciente também vai aumentando. Ou seja, essa FiO2 ela vai progressivamente reduzindo à medida em que esse pico de fluxo vai aumentando. Então, se eu tenho um pico de fluxo que é muito maior do que o fluxo que eu estou oferecendo no sistema de oxigenoterapia, eu tenho mais mistura, a FiO2 vai ser menor. Apesar disso,
Tem alguns estudos mostrando que, se houver necessidade desse cálculo por qualquer motivo, ou seja, eu quero avaliar a gravidade do paciente pela relação PO2-FiO2, então eu preciso conhecer a FiO2 do doente, se considera que a melhor estimativa da FiO2 é aquele cálculo fluxo vezes 3, não fluxo vezes 4, que é o que a gente mais ouvia falar. Tá? Então, fluxo vezes 3 mais 21% de FiO2 seria a melhor estimativa para FiO2 esse doente, mas sabendo que isso não é totalmente fidedigno. Tá? Bom, o outro sistema é a macronebulização. Só vou voltar um pouquinho na questão do catéter. Qual seria a vantagem da gente utilizar o catéter? Então, basicamente, conforto, né? Então, eu estou utilizando um sistema que permite que o paciente faça as atividades de vida diária dele. Então, ele pode comer, ele pode escovar os dentes, ele pode fazer essas atividades sem queda da FiO2 durante a realização dessas atividades. Bom, outro sistema é a macronebulização. Então, é um sistema que de vantagem em relação ao catéter nasal de oxigênio, que eu posso aumentar o fluxo até o fluxo máximo que o fluxômetro que o fluxômetro vai permitir. Nos fluxômetros que a gente tem aqui no hospital é até 15 litros por minuto, só lembrando que esses fluxômetros têm um fundo de escala, né? Então, mesmo que eu chegue, eu chego até os 15 litros por minuto, mas se eu aumentar, eu abrir mais oxigênio, esse fluxo vai além disso, eu só não sei exatamente quanto está sendo, tá? E de vantagem principal é que o sistema umidificado, quer dizer, um dos problemas da utilização do catéter é exatamente o ressecamento da mucosa nasal, porque eu não consigo umidificar adequadamente o catéter nasal, enquanto na macronebulização eu consigo manter esse sistema umidificado, então por isso eu consigo utilizar um fluxo de oxigênio maior. Problemas. Isso eu vou usar com esse tipo de máscara, que um paciente que se mexe mais agitado, eu não consigo manter esse sistema no lugar, então grande chance do paciente de saturar, porque a máscara está na orelha e não no rosto dele, tá? E da mesma forma que o catéter nasal de oxigênio, eu tenho muita mistura do oxigênio que está chegando para o paciente com o ar ambiente, então FiO2 disso também impossível da gente calcular quanto que a gente está utilizando. Daí, pensando numa situação em que eu preciso controlar melhor a FiO2 que eu estou oferecendo para o doente, os sistemas da máscara de Venturi talvez seja a melhor opção. Tá? Então, basicamente, quando eu estou utilizando o sistema de Venturi, eu tenho válvulas com FiO2 progressivamente maiores, então eu tenho aqui essa azul, que é a FiO2 de 24%, chegando até o máximo de 50%, que é essa válvula laranja, e ela utiliza o sistema Venturi para manter essa FiO2 conhecida. Então, esse sistema, ele tem orifícios progressivamente maiores, quanto mais, então, acho que é o contrário, quanto menor o orifício, o oxigênio ele tem que passar numa velocidade maior. Então, se eu vou passar, por exemplo, 4 litros por minuto nesse orifício que é pequenininho, o ar ele tem que passar muito rápido. Quanto mais rápido o ar passar por esse orifício, mais ar ambiente ele carrega, então a FiO2 vai ser menor. Então, basicamente, é esse o sistema que ele utiliza. Então, num orifício maior, a velocidade de passagem de ar vai ser menor, o ar ambiente que ele carrega também vai ser menor, a FiO2 maior nessa situação. E daí vem a pergunta: quanto de fluxo eu tenho que usar nessas válvulas diferentes? Tá? Então, a gente tem que lembrar... Opa, estou desmontando as coisas aqui. Eu lembro de uma situação uma vez que tinha um residente da Pneumo, que estava passando na UTI Pneumo na época, quando era aqui no sexto andar, que ele colocava todas as válvulas de Venturi com fluxo de 15 litros por minuto, porque era o que ele achava que dava FiO2 certa, só com 15 litros por minuto. Só que esses orifícios, eles, mesmo
Com a mesma FiO2, eventualmente eles têm tamanhos diferentes. Então, eles podem precisar de fluxos diferentes para dar a mesma FiO2. Tá? Então, isso é muito dependente de fabricante. Ou seja, não é um fluxo fixo para todas as válvulas. Cada válvula tem o seu fluxo e a melhor forma da gente saber o fluxo para aquela válvula, para dar a FiO2 que eu quero, é olhando na própria válvula. Tá? Então, ela vai me contar qual é o fluxo necessário para eu dar aquela FiO2 que eu estou acreditando que ela está dando. Agora, mesmo sabendo que eu tenho uma FiO2 conhecida naquela válvula, será que essa FiO2 é sempre a mesma? Então, esse é um outro estudo antigo, de 1984, que mostra qual é a concentração de oxigênio dependendo da válvula e dependendo do fluxo que o paciente está usando para respirar. Esse sistema, ele trabalhou com fluxo contínuo, mas basicamente ele está tentando simular uma respiração espontânea. E o que ele mostra é que, de novo, quanto maior o fluxo inspiratório que o paciente utiliza a cada ciclo ventilatório, eu posso diminuir a FiO2 mesmo nesses sistemas de Venturi. Apesar disso, é um sistema que, apesar de ter essa diferença, ela é mais ou menos estável, né? Diferente daqueles sistemas que eu tenho uma variabilidade muito grande, a não ser com a FiO2 maior, tá? Mas eu posso dizer que eu consigo manter uma FiO2 mais estável que os outros sistemas quando eu utilizo essa máscara de Venturi, e eu preciso de fluxos extremamente altos para que essa FiO2 caia de uma maneira significativa. Tá? Aqui é relacionado à frequência respiratória e volume corrente, também mostrando que com FiO2 diferentes, se eu aumento a frequência respiratória ou se eu aumento o volume corrente, eu tenho uma redução dessa FiO2 que eu estou oferecendo nominalmente. Para quem é importante utilizar? Para aqueles pacientes que eu preciso ter uma FiO2 mais controlada. Quem são esses caras? Acho que o exemplo mais importante é o DPOC, né? Então, lembrando que para o paciente DPOC eu preciso ter, principalmente, eu preciso trabalhar com FiO2 menores e que eu tenha um controle mais efetivo dessa quantidade de oxigênio que eu estou oferecendo. Bom, isso aqui é um sistema de Venturi montado, tá? Essa pecinha é uma pecinha que vem no pacote e que a gente nunca sabe para que serve, tá? Então, só para contar que essa pecinha ela serve para isso, para a gente colocar o inalador nesse sistema de Venturi. Problemas. Eu vou colocar isso aqui com que gás? Oi? Lembra que a gente não tem um sistema de nebulização de ar comprimido efetivo, tá? A gente não tem inalador para ar comprimido, a gente não tem nebulizador para ar comprimido. Então, basicamente, a gente acaba colocando isso em oxigênio, o que significa que a nossa FiO2 está totalmente torta, tá? Então, mesmo que eu tenha uma válvula aqui de 40%, não é 40% que eu estou fazendo se eu colocar oxigênio aqui. O ideal, então, é eu colocar isso aqui num sistema de ar comprimido. Tá? Agora, para isso, eu preciso ter o nebulizador ou o inalador para ar comprimido. Aqui no hospital a gente não tem, mas em hospitais privados, eventualmente, pode-se ter esses sistemas. Outra coisa é que a gente acaba utilizando muito esses sistemas para controle de FiO2 em paciente traqueostomizado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar isso aqui num sistema com uma máscara de nebulização de traqueostomia, e aqui, ao invés, eu coloco um sistema de umidificação com ar comprimido. Então, eu coloco um nebulizador aqui, o meu exemplo é um nebulizador de oxigênio, porque a gente não tem nebulizador de ar comprimido, mas a gente tem os sistemas para adaptação desses nebulizadores de oxigênio no fluxômetro de ar comprimido. Então, é isso que a gente acaba utilizando, ou seja, eu coloco ar comprimido umidificado entrando por aqui a minha válvula com a FiO2 controlada,
e daí esse sistema, como está entrando ar comprimido aqui, eu consigo manter a FO2 que eu estou achando que eu estou oferecendo, e umidificado, porque o traqueostomizado perde todo o sistema de umidificação adequado, tá? Então, é isso que a gente vai utilizar. Como formas de adaptação para o ar comprimido, ou eu tenho isso aqui, que é um nebulizador apropriado para ar comprimido, ou o que a gente tem no hospital é um sistema parecido com isso, que é a entrada, aqui a conexão é com um conector de ar comprimido, mas aqui eu transformo isso numa entrada para nebulizador de oxigênio, tá? Então, eu vou usar aquele nebulizador de oxigênio num sistema parecido com esse. Por que parecido? Porque o nosso sistema a gente montou aqui mesmo no hospital, foi a nossa engenharia que fez, tá? Então, eles pegaram um adaptador desse tipo, colocaram com uma mangueira, que é a mangueira dos ventiladores, adaptado nessa entrada aqui, que é para o nebulizador de oxigênio. Outra coisa importante do sistema Venturi é o seguinte: o que vai acontecer quando o paciente estiver desaturando? Tá? Então, muitas vezes o que eu vejo é, eu estou com o meu paciente desaturando, o nego vai lá e aumenta o fluxo de oxigênio. No sistema Venturi isso funciona? Não funciona, tá? Então, não adianta eu aumentar o fluxo de oxigênio no sistema Venturi, porque eu não vou aumentar a FO2 que eu estou oferecendo para o doente. Muito pelo contrário, tem até alguma chance dessa FO2 cair. Opa! Por que cair? Porque, basicamente, se eu estou falando que quanto mais fluxo, maior a mistura com o ar ambiente, pode ser que eu aumente essa mistura a ponto da FO2 ser menor, tá? Então, não funciona eu simplesmente aumentar o fluxo de O2. O que eu posso fazer? Numa emergência, ocluir a entrada do ar ambiente, tá? Então, isso é aquilo que é chamado de Venturi ocluída, tá? É a mesma coisa, adianta falar que é uma Venturi de 35% ocluída? Não, tanto faz se é de 35, se é de 50, se é de 40, né? É uma Venturi ocluída, significa que a FO2 que eu estou oferecendo aqui é maior do que a da válvula. Quanto é? Sei lá, não dá para saber, tá? Então, aqui numa emergência, eu ocluo o sistema e, se o meu paciente precisar disso durante um tempo mais prolongado, a gente oclui com uma fita adesiva para garantir que está passando oxigênio por aqui e não tem mistura com o ar ambiente, que é o próprio do sistema Venturi. Bom, o outro sistema são as máscaras de não reinalação ou de reinalação parcial, tá? Qual é a diferença entre as duas? Basicamente, é se eu tenho essas membranas unidirecionais ou não. Então, a de reinalação parcial, eu não tenho essas membranas unidirecionais em nenhuma parte da máscara ou do reservatório. Quando eu tenho a máscara de não reinalação, eu tenho essa membrana dos dois lados da máscara e eu tenho essa membrana aqui entre o reservatório e a máscara. O que essas membranas fazem? Então, o que eles querem fazer é que todo o ar que está chegando na máscara seja expirado e não vá para o reservatório. Na próxima inspiração, o paciente faz esforço, não entra ar ambiente por aqui e eu tenho praticamente o oxigênio passando do reservatório para dentro da máscara. Então, é isso que me garante que eu não tenha reinalação, tá? Problemas. Essas válvulas, elas se perdem facilmente, né? Então, quantas vezes vocês não devem ter visto no paciente a máscara sem essas válvulas funcionantes, ou sem as válvulas, melhor dizendo, né? Não é nem funcionante ou não funcionante. Então, se eu tenho todas essas válvulas no lugar, a máscara bem acoplada no paciente, isso me garante que a FO2 que meu paciente está oferecendo é o mais próximo de 100% possível. Vai ser 100%? Provavelmente não, né? Mas isso me garante que a FO2 que eu estou oferecendo para o doente é o máximo que eu posso conseguir. Se eu não tenho essas válvulas posicionadas no lugar, além de eu diminuir a FO2 que eu estou oferecendo para o meu doente, ainda tem a chance dele reinalar um pouquinho do CO2 que eu estou expirando, porque esse CO2 ele pode entrar
para dentro do reservatório da máscara, tá? Então, basicamente, é assim que ele vai funcionar. Quanto é a FiO2 que eu estou oferecendo com esses sistemas? No sistema de reinalação parcial, é alguma coisa entre 35% e 60%. Tá? Numa máscara de não reinalação, a gente até considera que ele pode chegar a 100%, mas isso aí varia entre 70% a alguma coisa entre 80% e 90%. Tá? Então, essa é a FiO2 que a gente vai oferecer com esses dois sistemas. Então, eu tenho que garantir para que ela funcione bem, que ela fique bem acoplada à face do doente, se ela estiver meio de lado com alguma entrada de ar, eu tenho maior mistura, e isso significa que a FiO2 oferecida vai ser menor, e essa é a membrana entre o reservatório e a máscara que a gente que impede com que o CO2 fique alojada dentro do reservatório. Até aqui tudo bem? Bom, daí vem a vedete da vez, né? Que é o catéter nasal de alto fluxo. Por que eu estou chamando de vedete da vez? Eu posso falar que antes do Covid, eu achava que eram pouquíssimos pacientes que teriam algum benefício da utilização do catéter nasal de alto fluxo. O Covid veio mostrar que eu estava errada, né? Porque agora eu tenho uma UTI inteira que talvez se beneficie da utilização desse sistema. Então, o que é o catéter nasal de alto fluxo? Basicamente, é um sistema de catéter nasal onde eu utilizo um fluxo elevado e, diferente do catéter nasal convencional, eu posso utilizar esse fluxo elevado porque eu tenho umidificação e aquecimento do ar que vai chegar para o doente. Então, o aquecimento e umidificação é que vai garantir o conforto desse paciente durante a utilização desse fluxo elevado. E o fato de eu estar utilizando esse fluxo elevado, ele garante a manutenção da FiO2, porque se eu estou utilizando um fluxo que é maior do que o fluxo inspirado do paciente, isso significa que a mistura com ar ambiente vai ser praticamente nenhuma. Então, a FiO2 que eu acho que eu estou oferecendo para o doente está chegando no doente. Tá? Então, é isso que vai me garantir essa manutenção da FiO2. E o fato de eu estar usando um fluxo elevado, dependendo do tamanho e do acoplamento do catéter nasal no orifício nasal do doente, isso vai gerar um pouquinho de pressão na via aérea, então ele consegue manter um nível mínimo de CPAP, e isso faz com que eu tenha, e essa pressurização pode promover alguma abertura de via aérea e de alvéolo, melhorando troca gasosa. Então, esses aqui são os 3 fatores que fazem com que o catéter nasal de alto fluxo seja útil para esses pacientes mais hipoxêmicos. Sistemas para a realização de catéter nasal de alto fluxo, existem vários disponíveis no mercado. Eu tenho os sistemas que chegaram para a gente anteriormente, então logo no início, quando a gente começou a utilizar o catéter nasal de alto fluxo, eram esses sistemas aqui, tá? Vocês devem lembrar do gerador de fluxo de CPAP, que é aquele treco barulhento que a gente liga no fluxômetro, na válvula redutora de oxigênio. Isso aqui é muito parecido com esses geradores de fluxo de CPAP, com a diferença que aqui eu tenho a quantidade de fluxo que eu vou programar. No gerador de fluxo a gente simplesmente liga, aqui não, eu consigo saber exatamente qual é o fluxo que eu estou utilizando, tá? E daí ele vai usar o mesmo princípio desses geradores de fluxo de CPAP. Então, eu tenho um fluxo alto de oxigênio aqui, com o sistema Venturi, eu tenho uma mistura com ar ambiente, e isso funciona como um multiplicador de fluxo, tá? Problemas. Provavelmente eu não vou conhecer a FiO2, a não ser que eu tenho aqui um oxímetro de rede. Então, o que fazem esses oxímetros de rede? Eles são sensores, que é o mesmo tipo de sensor que os ventiladores mecânicos têm para fazer a leitura de FiO2 efetiva que a gente está oferecendo para o doente. Então, eu tenho aqui esse oxímetro de rede que vai fazer a leitura da FiO2 que está passando
por aqui, tá? Então, esse é o sistema que a gente tinha inicialmente. Hoje em dia, os sistemas mais modernos, eles funcionam dessa forma aqui. Então, são geradores de fluxo, e além de gerar o fluxo, eles têm embutido o próprio sistema de umidificação. Então, eu não preciso de um sistema de umidificação externo como eu precisaria nesse sistema ou nesse sistema. Então, ele já vem com o sistema de aquecimento e umidificação embutidos, e com isso eu não preciso de um equipamento a mais, só desse equipamento aqui. Esse equipamento, ele chega até 60 litros por minuto de fluxo, tá? Então, e com isso, ele funciona mais ou menos como isso aqui. Esse sistema aqui de baixo é o sistema vapotérmico, ele não funciona com fluxo até 60, ele funciona com fluxo até 40. Mesmo assim, o fato de eu estar trabalhando com... Ele chama esse sistema de um sistema de alta velocidade, não de alto fluxo, tá? Por que eles chamam isso de um sistema de alta velocidade? Porque eles fazem um estreitamento da passagem de ar, e isso faz com que a velocidade de passagem de ar seja maior. Então, mais ou menos como o sistema Venturi, né? Quanto mais estreito, mais rápido o ar passa, e isso aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, um fluxo menor, mas com velocidade de passagem de ar mais rápida, porque a via de passagem desse ar ele é mais estreito. E com isso, eu consigo também promover esse alto fluxo. E eu tenho esse sistema aqui, que é um sistema que a gente tem hoje em dia aqui no hospital, que basicamente é um blender, onde eu faço mistura de oxigênio e ar comprimido, e isso aqui eu vou conectar em dois fluxômetros de 30 litros por minuto, que vai fazer chegar nos 60 litros por minuto que a gente está predeterminando, tá? E um quarto sistema, que é isso aqui, tá? O que é esse quarto sistema? Basicamente, aqui são 2 fluxômetros, a gente pode usar até 4 fluxômetros, dependendo do quanto de fluxo a gente quer. Como a gente não tinha os fluxômetros de 30, a gente acabava utilizando 4 fluxômetros de 15 litros por minuto para chegar nos 60 litros que a gente está predeterminando, numa mistura de oxigênio e ar comprimido para a gente aumentar a FO2 que a gente está oferecendo para o doente. Bom, então, esse é um desses sistemas adaptados. Eu tenho aqui, então, o blender, que são aqueles blenders externos que os ventiladores mecânicos têm. Aqui, dos ventiladores que a gente usou bastante na pandemia, o Inter 5 é um desses que tem esses blenders externos. E daí a gente usa essa tomada dupla de oxigênio para ter saída do blender para 2 fluxômetros de 30 litros por minuto, tá? Com isso, eu posso programar qual é a FO2 que eu estou utilizando com um fluxo que eu vou determinar até esses 60 litros. Então, esse mesmo sistema é o que a gente usou, então, durante toda a pandemia. Então, eu tenho aqui o blender, eu tenho os 2 fluxômetros de 60 litros, só lembrando que esse blender, ele tem que ser ligado necessariamente em válvulas redutoras, tá? Eu não posso ligar nem direto, tá? E não posso utilizar fluxômetros, eu tenho que usar necessariamente válvulas redutoras. Principalmente porque esses blenders, eles precisam ter um controle do quanto da pressão de ar comprimido e da pressão de oxigênio. Não sei se vocês já viram o equipamento de ECMO, quando a gente tem um desajuste da pressão de um gás em relação ao outro. Ele tem aquele alarme que é agudo e que é extremamente chato. Todos esses blenders têm esse alarme. Tá? Então, se eu programo mais oxigênio do que ar comprimido, ele avisa, ele reclama que a pressão dos gases está desajustada. E como a gente tem que lembrar que toda a rede de gases, eu não necessariamente tenho um controle adequado de pressão, para que eu mantenha essas pressões fixas, eu tenho que ligar nessas válvulas redutoras. Aqui é o sistema adaptado com fluxômetros, tá? Então, aqui eu tenho aquele conector, que é o conector Batman, onde eu posso ligar
2 fluxômetros numa única via de entrada. Então, se eu precisar utilizar 4 fluxômetros de 15 litros, eu preciso de 2 desses conectores com o sistema em T, porque daí eu consigo conectar quantos fluxômetros eu precisar para manter o fluxo no máximo possível. Problemas. Aqui eu tenho controle de FiO2, certo? Então, eu sei exatamente qual é a FiO2 que eu estou oferecendo. Nesse sistema aqui, eu não tenho uma via de leitura da FiO2 que eu estou oferecendo. Então, basicamente, o que a gente vai usar é uma tabela com soma de oxigênio e de ar comprimido para gerar um fluxo máximo com a FiO2 que eu quero predeterminar. Então, um exemplo disso é isso aqui. Então, eu estou aqui com um fluxo de 50 litros por minuto e eu quero uma FiO2 de 70%. Tá? Então, eu vou precisar de 31 litros de oxigênio com 19 litros de ar comprimido para chegar nessa FiO2 de 70%. Que cálculo ele faz? Basicamente, ele calcula o fluxo de oxigênio vezes 100, ou seja, vezes a FiO2 do oxigênio puro, fluxo de ar comprimido vezes a FiO2 do ar comprimido, dividido pelo fluxo total. Então, nesse exemplo, eu tenho 31 vezes 100, mais o 19 vezes 21%, que vai me dar aqui 3.500 qualquer coisa, dividido pelo fluxo de 50 litros, que me dá essa FiO2 de 70%. Então, eu não preciso saber decor e salteado aquela tabela, eu preciso saber que cálculo é feito para eu saber qual é a FiO2 que eu efetivamente estou oferecendo para o paciente. Só que só o sistema de geração de fluxo não faz nada. Eu preciso ter um sistema de aquecimento e umidificação, que é isso que me garante que meu paciente vai ficar confortável com esse fluxo tão elevado. Então, o que a gente tem aqui no hospital são esses sistemas da Fischer e Paykel, e com isso, eu consigo fazer o controle da temperatura que eu estou oferecendo. Esse controle de temperatura é feito com termômetros. Então, eu tenho um termômetro que fica instalado aqui na saída de ar do reservatório e eu tenho um termômetro que fica aqui próximo da via aérea do doente. Tá? Além disso, esses sistemas de alto fluxo, ele vem com esse circuito que é aquecido. Por que esse sistema aquecido é importante? Principalmente para diminuir a condensação de água dentro desse circuito. Então, se eu tenho um ar quente saindo daqui e isso se mistura com uma temperatura ambiente menor, eu tenho condensação desse líquido e forma mais líquido dentro do circuito. Se eu mantenho isso aqui aquecido, eu diminuo essa diferença de temperatura e a condensação de líquido vai ser menor. Então, isso é a função desse sistema com aquecimento interno. Tem vários ventiladores mecânicos que também utilizam esses circuitos com aquecimento interno. Aqui no hospital, o único que a gente utiliza são os sistemas do Servo-I. Então, o Servo-I, quando a gente usa com esse aquecedor, que é o MR850, a gente tem que usar aquele circuito com aquecimento interno para diminuir essa chance de condensação de água. Agora, faz diferença a temperatura que a gente está utilizando nesses umidificadores? Então, esses umidificadores, esse MR850, ele pode me dar basicamente 2 temperaturas. Uma que ele chama de não invasivo, que chega até 34 graus centígrados, e uma que ele utiliza para sistemas invasivos, que ele chega até 37 graus de temperatura no reservatório. Tá? E o que esse estudo mostra, esse estudo de 2015, ele compara temperatura mais baixa com temperatura mais alta, fluxo mais baixo com fluxo mais alto. Tá? E o que os pacientes consideraram mais confortável é uma temperatura mais perto de 31 graus
seja com fluxo de 30, seja com fluxo de 60 litros por minuto. Eles consideraram a temperatura de 37 graus menos confortável. Então, a princípio, a gente tem dado preferência a utilizar uma temperatura menor, apesar de isso interferir principalmente na integridade da via aérea, pensando em mobilização de secreção. Então, temperatura maior, maior chance de ressecamento e, com isso, a mobilização de secreção ser pior, mas, como o paciente considera mais confortável, a gente tem dado preferência a essa temperatura mais baixa. Tá? Então, nos nossos sistemas, 34 graus centígrados é o que a gente tem utilizado mais. Bom, e, por último, a questão da interface, né? Então, quais são os tipos de catéteres que podem ser utilizados? Nesse sistema que a gente utiliza aqui, o catéter é desse tipo aqui, que é um catéter siliconado. Aqui eu tenho, para os adultos, eu tenho 3 tamanhos de prong nasal, então, um tamanho pequeno, médio e grande. Lembrando que quanto maior o tamanho do prong nasal, maior a obstrução de via aérea, e isso pode promover principalmente mais um CPAP um pouquinho maior, tá? Então, o que a gente considera é que esse prong ele só pode obstruir até 50% do tamanho da cavidade nasal, do orifício nasal do doente. E esse outro catéter aqui, ele é utilizado naquele sistema que é chamado de alta velocidade, não de alto fluxo, tá? Então, é um prong um pouquinho menor, mas exatamente para conseguir manter o fluxo mais elevado pelo estreitamento da passagem de ar. Então, de novo, eu só posso obstruir 50% do tamanho do orifício nasal do paciente para eu conseguir, para que esse sistema seja adequado. Funciona para quem, né? Então, acho que vocês já devem ter discutido esse estudo. Ele compara não invasiva, oxigenoterapia convencional e o sistema de alto fluxo para os pacientes com insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica. Aqui, pensando na incidência de intubação, a princípio não parece ser. O alto fluxo parece ter uma menor incidência de intubação do que os outros sistemas, mas isso não foi significativo do ponto de vista estatístico, e isso se torna significativo quando se pensa nos pacientes mais graves, ou seja, com uma relação PO2-CO2 menor, aqui nessa situação menor do que 200. Então, parece que o alto fluxo, para esse tipo de doente, tem uma certa vantagem em relação aos sistemas de não invasiva e de oxigenoterapia convencional. Uma leve vantagem em relação à sobrevida para esses pacientes, de novo, em comparação à oxigenoterapia convencional e não invasiva. Então, para quem se considera que é útil utilizar o sistema de alto fluxo? Então, principalmente para aqueles pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, sem falência de outros órgãos, após extubação em pacientes de baixo risco e em pacientes com ordem de não intubar. Então, esses pacientes, para manter conforto, a princípio, esses sistemas de alto fluxo, eles são mais adequados. Hoje em dia, se pensa em utilizar catéter de alto fluxo para todo mundo, né? Já tem estudo falando em catéter de alto fluxo para DPOC, para edema agudo de pulmão, para várias situações. Se a gente for pensar na questão da insuficiência respiratória do tipo ventilatória, eu não vejo por que o catéter de alto fluxo possa ser vantajoso. Então, isso inclui os pacientes DPOC. Para os pacientes com edema agudo de pulmão, pensando que eles precisam da pressurização, também não vejo sentido em utilizar o catéter nasal de alto fluxo. Então, eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos mostrando para quem esse sistema vai ser efetivamente útil. O pessoal do HCOR, eles estavam, eu não sei se eles chegaram a concretizar isso, mas eles estavam montando um estudo exatamente para tentar avaliar para que tipo de paciente esse sistema
poderia funcionar. Depois veio a pandemia, não sei se eles chegaram chegaram a aplicar isso ou não chegaram, ou em que pé está esse negócio, mas a princípio isso vai acontecer no HCOR. Então, acho que tem uma série de situações que a gente ainda precisa avaliar se esse catéter de alto fluxo ele é útil ou não. Para os pacientes COVID, no ano passado, até na aula que eu falei, na aula de alto fluxo, eu falei que talvez o alto fluxo finalmente tenha encontrado seu nicho, né? Porque para quem isso pode ser útil? Para o paciente hipoxêmico sem desconforto respiratório, e acho que o COVID, ele teve várias situações que a gente viu nesse sentido. Não são pacientes que precisam necessariamente da VNI para melhorar a hipoxemia, como muitos deles não evoluem com desconforto respiratório, talvez o catéter de alto fluxo seja a melhor opção. Lembrando que, como é um catéter, meu paciente ele pode fazer qualquer coisa com isso. Ele pode continuar comendo, ele pode escovar os dentes, ele pode continuar falando, coisa que com a VNI talvez ele tenha uma série de limitações. Então, acho que finalmente o catéter de alto fluxo ele serviu para esse tipo de situação. Então é isso, gente. Alguma pergunta? Problemas, como o fluxo é alto, talvez, dependendo da distância do transporte, pode ser que o cilindro não dê conta. Adaptar sempre dá. Agora, se dá para adaptar com segurança, eu acho que a gente ainda precisa avaliar isso direito. A gente não chegou a tentar fazer isso, né? Mas só lembrar que se eu estiver usando um fluxo muito elevado, por exemplo, pode ser que um cilindro não dê conta desse transporte. Então, talvez a gente precise levar mais de um cilindro e isso acaba atrapalhando um pouquinho a logística do transporte. Só um detalhe, eu não cheguei a falar de parâmetros nem de desmame do alto fluxo, mas uma coisa que a gente tem visto que vale muito mais a pena reduzir primeiro a FiO2 do doente para depois reduzir fluxo, tá? Só lembrando que quanto menor o fluxo, maior a chance de mistura com ar ambiente. A gente já teve várias situações de paciente, a gente começar a diminuir o fluxo, ele fazendo alguma atividade qualquer, ele começa a aumentar o volume minuto dele e isso fazer a saturação cair. E não necessariamente a saturação cai porque ele está aumentando o gasto de oxigênio dele. A saturação cai porque, como ele aumenta o fluxo, o FiO2 do sistema também cai. Tá? Então, a gente começa reduzindo FiO2 primeiro e a última coisa que a gente faz é reduzir fluxo. Mais alguma coisa? O Vapotherm. Sim. Ele tem um tamanho só. Exatamente para manter o princípio do sistema, que ele chama de alta velocidade. Quer dizer, quanto mais estreito, mais rápido, isso significa que a velocidade de passagem é maior. Eu andei olhando na internet quando a gente começou a pesquisar esses fluxômetros, existe fluxômetro de até 45 litros, né? Aqui a gente tem usado os de 30 litros porque tem funcionado bem para a gente, que a gente tem essas adaptações que a gente consegue somar fluxos de vários fluxômetros, mas eu não sei se tem maior do que esse, talvez fora do Brasil tenha, o que eu vi foi até 45 litros. Mais alguma coisa?
Tá. Tá. É que, para que isso aconteça, eu preciso ter um copo específico, um sistema específico para macronebulização. Aqui, os sistemas que a gente tem é de entrada única, né? Eu conecto aquilo no fluxômetro e ponto. Tem alguns fluxômetros, não sei se vocês já chegaram a ver, que da saída do oxigênio tem uma mangueirinha que entra no orifício dentro dentro do nebulizador. E daí, lá dentro, ele tem duas mangueirinhas, né? Então, se você pega, eu grudei aquilo no ar comprimido, e eu posso conectar uma fonte de oxigênio para dar um fluxo baixo de oxigênio dentro desse sistema. E daí eu faço uma mistura de um pouco de oxigênio numa nebulização de ar comprimido que precisa de fluxo maior para funcionar. Então, só lembrando que para esse sistema umidificar, ele precisa de fluxo maior do que 5 litros por minuto. Então, se eu simplesmente deixo um fluxozinho baixo de 2 litros por minuto de oxigênio, eu não nebulizo, e daí eu não consigo manter a umidificação. Então, eu deixo esse sistema conectado no ar comprimido com um fluxo baixo de O2. Daí eu consigo fazer essa mistura com um fluxo baixo o suficiente para dar uma FO2 baixa, do que se usar oxigênio puro. Então, essas adaptações, na verdade, depende muito do que eu tenho de material para nebulização dentro do hospital. Então, para cada situação, a gente vai adaptando alguma coisa para a gente conseguir diminuir a FO2. Aqui dentro é extremamente difícil a gente fazer isso. Então, a gente mantém o paciente com FO2 controlada na nossa UTI, porque a gente tem a adaptação, ele vai para a enfermaria, ele volta a nebulizar com oxigênio puro, porque não tem outro sistema para utilizar. A CIEC, esses tempos atrás, estava começando a ver qual é a melhor alternativa, se é comprar os nebulizadores para ar comprimido. Só que isso também tem um risco, né? Porque se de repente o nego não percebe que é um nebulizador de ar comprimido, o paciente está ficando hipoxêmico, ele vai começar a aumentar o fluxo de ar comprimido sem perceber que isso não está fazendo nada para o doente. Então, assim, a gente tem alguns problemas nesse sentido, se a gente utilizar esses nebulizadores de ar comprimido. Oi. Então, a gente mantém acima de 6 litros por minuto, tá? Então, claro que quanto maior o fluxo, maior a FO2 que a gente está oferecendo, sem necessariamente a gente conseguir saber quanto. Qual é o máximo? X, lembra que o fluxômetro tem aquele fundo de escala que ele pode aumentar bastante sem a gente saber necessariamente para quanto está indo. Mas o mínimo 6 litros por minuto. Na verdade, não é nem o TRAC-Vent, ele tem o mesmo princípio dos HMS que a gente usa na ventilação mecânica. Então, ele é um sistema de umidificação que aproveita a temperatura e umidade que sai do paciente para umidificar o ar que está entrando. E daí você tem aquela entradinha só para você colocar o seu fluxo baixo de oxigênio. Então, o problema é que aquilo é um negócio desse tamanho, quer dizer, se o paciente tosse e obstrui, entendeu? Então, pode ser um problema a utilização daquele na traqueostomia, mas é uma opção que se tem para quando você não tem um sistema de nebulizador que funcione. Então, só serve para paciente que não tem muita secreção. Se o paciente tiver secreção, aquilo lá não vai servir para nada. Mais nada, gente? Então, muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima.